Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Já tem se tornado algo costumeiro às noites de quintas-feira, a partir das 22 horas, o nosso encontro. Seja independentemente da sua distância, cidade ou estado, mas a internet tem essa facilidade de nos conectar. A distância pode nos afastar, mas a internet nos aproxima. O que não pode acontecer é nós estarmos distante daqueles que estão perto e estar próximo daquele que está distante. Precisamos ter um equilíbrio, estar próximo de quem está perto e também nos aproximar de quem está longe. Você que chegou aqui, você é muito bem-vindo. E para a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante e recomendar para mais pessoas, eu já peço a você que deixe o seu like, compartilhe este vídeo ou este conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Mande no seu grupo do WhatsApp, mande nos grupos do Facebook. Compartilhe, nos dá essa força e fortalece aí o nosso trabalho. Nós estamos dando início a mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Toda quinta-feira nós temos aqui um convidado especial e nessa feita não é diferente, porque hoje eu estou recebendo um grande amigo, um irmão, alguém a quem eu tenho muita admiração, carinho e respeito, que é o pastor Milton Rocha. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém. É um prazer também estar aqui, pastor Fábio, né? Fábio, só Fábio mesmo. Santos. Isso. É uma alegria estar aqui e uma honra estar participando desse teu projeto, desse programa, onde tem alcançado muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm sido alcançadas pelas palestras, pelos diálogos aqui, e saber que eu também te admiro muito, né? Você é um amigo do coração, é conterrâneo, né, lá do Nordeste, somos amigos e um prazer, te considero muito, uma consideração muito grande. Obrigado, pastor Milton, uma alegria de verdade receber o senhor. Nós somos conterrâneos, né? A cabeça é a mesma dimensão. É uma vez. O senhor não é cearense, mas tem até uma piada de cearense que diz, olha só, gente, chegou aqui o mistério dos nossos parceiros. Fogo na Brasa está oferecendo pra gente hoje aqui, ó, um churrasquinho. Eita. Gente, esse trem aqui parece tá bom. Esse churrasquinho do que, Fabrício? Um filezinho, mionzinho. Filezinho, mionzinho? E uma alcatra. Deixa eu ver se tá bom. Tá bom, tá maciozinho. Tá bom. Tá bom. Experimenta aí, pastor Milton. Tá maciozinho. Vamos lá. Muito bom. Gostoso. Gente, Fogo na Brasa é o nosso parceiro aqui, o Fabrício. Ele trabalha com isso já há tempos. Feijoada, churrasco especiais, churrasco não tão especiais assim, você que manda no cardápio e no prato. Se você quiser contratar o serviço do Fabrício, é mais ou menos assim. Sua igreja, reunião de obreiros, reunião de ciclo de oração, reunião de mocidade, enfim, um ajuntamento, um aniversário, alguma coisa, que você está sem inspiração, sem saber o que fazer, ele vai passar um cardápio para você de diversos pratos que ele faz. Se você não tem uma cozinha específica para ele trabalhar, ele faz em casa. Mas se você tem uma cozinha específica, ele vai, leva todo o material, todos os produtos e prepara a partir da sua cozinha para servir a você e servir também os seus convidados. E tudo isso com um preço especial. Para entrar em contato, Fogo na Brasa Oficial no Instagram. Fogo na Brasa Especial no Instagram. Manda mensagem ali no direct, porque se tu mandar hoje, fazendo um orçamento, você vai ter um desconto especial dizendo que foi através do Eu Acredito Podcast. Não é isso, Fabrício? Isso, vai ter um descontinho. Maravilha. E eu ainda vou receber depois lá em casa um aperitivo. Vai. Maravilha. Então, pastor Milton, eu estava falando para o senhor aqui que tem até uma piada assim do cearense, que diz assim que todo cearense tem a cabeça chata, porque quando ele nasce, os pais ficam batendo na cabeça assim, o meu filho quando crescer vai para São Paulo, o meu filho quando crescer vai para o sul do Brasil. Estamos aqui, né? Será que foi o nosso caso, pastor? Acho que sim, né? Terra boa. Mas, gente, o pastor Milton não está sozinho, ele está com a sua digníssima esposa, irmã Suzana Rocha. Seja bem-vindo também ao nosso Eu Acredito Podcast. Obrigada, né? É um prazer também estar aqui, né, com vocês, com o Fábio Santos. Primeira vez
E eu creio que vai ser uma experiência marcante, né? Eu creio que o Senhor também tem uma palavra no teu coração, tá? Então assiste conosco, manda aí esse link, vem, fica com a gente aqui, que Deus vai falar ao teu coração também, tá? Obrigada, pastor, pelo convite, né? Por esse ambiente tão abençoado, tão maravilhoso e tão lindo. Vocês estão perdendo. Aqui, ó, é uma bênção. Que maravilha, gente, olha só. A irmã Suzana Rocha, ela é poeta, poetisa, ela trabalha com poesia. Deus deu a ela o dom e a inspiração de poetizar. Tô certo? Poetizar, escrever Sim. poesias, poetizar. E nós vamos dar início a esse podcast hoje com uma linda poesia através da irmã Suzana Rocha. Ai, obrigada. Essa poesia não é da minha autoria, mas é uma poesia que para mim é muito marcante, ela é bem antiga e ela tem, assim, a letra dela é muito linda. Então presta atenção quando eu estiver falando, porque ela vai falar do meu Cristo. Olha só, neste mundo há muitos Cristos, de várias cores, de várias formas, de vários tamanhos. Cristos feitos, Cristos inventados, Cristos moldados, Cristos deformados, Cristos tristes, Cristos desfigurados. Há Cristos para cada gosto, cada interesse, cada objetivo e cada projeto. Há o Cristo das belas artes, um motivo como tantos outros, para expressar uma forma ou exibir uma escola pelo próprio homem criada. É Cristo para se ver, apreciar ou criticar, para exaltar do autor o seu talento, a sua invencionice. É um Cristo despido de autoridade, sem expressão e sem divindade. Há o Cristo da literatura, da prosa, do verso, da forma, do livro famoso do best-seller. É um Cristo pretexto, que serve de texto dentro de um contexto que ajuda o seu autor a faturar mais e ser mais lido e procurado. Há o Cristo das cantigas, deturpado, maltratado e reverentemente tratado. Aparece na crista das ondas, estoura nas paradas, é cantado até nos salões e circula aos milhões como mercadoria para enriquecer as empresas. É um Cristo de algibeira, fabricado como produto de consumo. Há até o Cristo do cinema e do teatro, sucesso de bilheteria. É a explosão da arte moderna, fazendo a caricatura do maior personagem da história. É um Cristo musicalizado, maquinalizado e encenado. É Cristo para espetáculos, para os olhos, para os ouvidos, para o lazer e para a higiene mental. Olha, há até o Cristo do crucifixo, de pedra, de mármore, de madeira, de metal. É Cristo para a parede. É apenas ornamento ou simples decoração. Embora alguns lhe prestem culto, esse Cristo não vê, não ouve e não entende. Há até o Cristo dos teólogos, aquele difícil de entender. É Cristo para eruditos, para cultos privilegiados. É Cristo para ser só dissecado, analisado e aceito intelectualmente. Não modifica, não regenera. Esse Cristo não transforma e não muda. É Cristo aristocrata, é Cristo de elite. Olha, há também, infelizmente, o Cristo de certos cristãos, que ainda o tem no túmulo. É um Cristo crucificado, morto e sepultado e ainda conservado na tumba dura e fria. É um Cristo que não vive, porque os seus adoradores ainda estão mortos e não despertaram para uma vida nova, a vida do próprio Cristo, da qual, lamentavelmente, ainda não se apossaram. Mas o meu Cristo,
O Cristo que eu sirvo não é nenhum desses que eu falei. O meu Cristo é o Filho de Deus, que foi encarnado, nasceu, ele foi condenado, morto e sepultado por causa dos meus pecados. Meu Cristo não ficou preso na tumba dura e escura. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu e reina à direita do Pai. O meu Cristo, ele é respeitado, admirado, cultivado e adorado porque está vivo, bem vivo. O meu Cristo, ele não vive nas palavras que ele proferiu. O meu Cristo vive nos ensinos que deixou. O meu Cristo vive nos atos que ele praticou. O meu Cristo vive na obra que ele realizou. O meu Cristo vive nas almas que ganhou. O meu Cristo vive, eu sei bem disso. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque o meu Cristo vive em mim. E o seu Cristo, onde vive? Como é o seu Cristo? Pensa nesta noite, faça uma reflexão. Qual é o meu Cristo? O meu é vivo, ele está no céu preparando o meu lugar. Amém? Deus te abençoe, querido. É isso aí, o nosso Cristo está vivo no meu, no seu, no nosso coração. É claro, no coração em que as pessoas permitem ele viver. Em muitos corações esse Cristo, ele está morto, está pregado. Mas em muitos corações que está nos acompanhando, ele já foi ressuscitado e vivo está. Pastor Milton, o senhor é do Pernambuco. Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Da capital, né? É, capital Pernambuco. mesmo. O senhor congregou muito tempo lá na Igreja Assembleia de Deus, igreja presidida pelo pastor Ailton José? Sim. Eu congreguei com ele uns 10 anos, né? Ele como pastor presidente. E no caso, ele hoje faz 22 anos, mais ou menos, que está como presidente. Mas eu congreguei antes, já com o pastor José Leôncio, né? Desde criança. José Leôncio é o pai do pastor? Não, sogro. O sogro do pastor. Então ele assumiu do pastor José Leôncio. Houve um processo, né? Na época, o pastor Almeida era o vice-presidente do pastor José Leôncio, e assim como vinha a regra interna, né? O estatuto interno, teve eleição, e o pastor Ailton foi eleito, né? Sim. Eleito como pastor presidente. Eu nunca tive no Pernambuco ali, eu só conheço a igreja pernambucana de ouvir falar, o Recife, mas aparentemente é um dos maiores campos ministerial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. E é uma igreja que até hoje, entre aspas, é radical na questão da sã doutrina. Eles são tão radicais assim na questão da sã doutrina como a gente entende e percebe aqui do Sul? Ou lá existe um equilíbrio? Existe um equilíbrio, né? Porque a orientação é bíblica, conforme as doutrinas bíblicas que está na Bíblia. Então, assim, os usos e costumes para o pudor das pessoas, né? A conduta correta, como a Bíblia ensina, né? Está de maneira adequada, as vestes adequadas, a conduta adequada. Então, assim, lá em Pernambuco ele segura bem a doutrina, né? E as crianças, os adolescentes, os jovens, toda a igreja é ensinada, né? É ensinada e aceita, apesar das evoluções, das mudanças que existem, mas... Eu sei que o senhor já está há um tempo aqui em Curitiba, mas lá ainda eles, dentro da sã doutrina do ministério local, uso e costume, os jovens ainda são pregados para eles não ter o costume de jogar futebol. Então, eu estou aqui há 13 anos. Há 13 anos. Então, assim, desde cedo, o menino, homem, né? Eles são ensinados a ser obreiros. É inculcado isso na mente deles, a sã doutrina. Então, assim, eles procedem no seu... Você tira por aí, desde quando eu era criança, eu já imaginava, assim, algumas atitudes que eu iria fazer, o que poderia prejudicar o meu ministério mais à frente. Então, isso é ensinado por exemplos, pela palavra, pelos modelos que existem lá. E as meninas, assim, as jovens, também aprendem assim, a ser boas esposas de obreiros, a ser missionárias, a ser obreiras na obra como líderes de alguns departamentos, de algumas áreas da igreja, e serem
instrumentos na mão do Senhor. Então, assim, da base é ensinada. Então, assim, não é algo difícil para a cultura lá, porque, assim, é algo que você vê que você se dispõe a estar apto para exercer o santo ministério. No pensamento do senhor, como o senhor viveu lá, e o senhor pode falar com muita propriedade, esses usos e costumes, impor essa doutrina, que até tem uma página aí, que eles apoiam bastante o trabalho de Pernambuco, como também da Paraíba, impor se torna radical ou é um zelo pela obra do senhor? Então, Fábio Santos, não é imposto, porque assim, aquilo que é ensinado com a Bíblia aberta, dos padrões bíblicos, não é imposição. Então, assim, como eu te digo, você que está de longe, quem está de longe aqui no sul do país, fora da região do Nordeste, fora de Pernambuco, você acha que é imposto. Ali é pego algumas frases, algumas palavras isoladas, colocadas em vídeos nas redes sociais. Mas não é imposto assim, ao prazer de servir bem ao Senhor. Ao prazer, eu te digo, ninguém nunca me obrigou a fazer nada, mas quando eu vivia lá, nós aprendemos, fomos criados na igreja, nós buscávamos a estar apto para o santo ministério. Então, assim, é você se colocar à disposição de Deus. Então, não é imposto, não é algo colocado à disposição, porque é ensinado. É um ensino, então. É um ensino bíblico, uma Bíblia aberta, orientado. Então, você quando começa a ser líder, desde jovem, você começa já a ensinar os que são mais jovens do que você. Então, através do modelo, através do padrão. Então, há um prazer de ser útil, ser colocado como instrumento. Então, assim, o futebol e outras coisas que tem ali é colocado em segundo plano. Tem pessoas que jogam futebol? Tem. Tem jogos que jogam futebol? Tem. Mas aqueles que têm uma chamada para o santo ministério e encaram com seriedade, eles optam a não fazer isso. Porque se dedicam a mais tempo. Mas se por acaso eles são ensinados a andar na sã doutrina, e se for pego jogando futebol, ainda é disciplinado? Porque antigamente no Brasil, dentro da Assembleia de Deus, era disciplinado. Então, cada caso é um caso. E cada estado também trabalha, e a gente respeita isso. Cada caso é um caso, cada estado é um estado, assim. Há um regimento interno, né? Vamos supor, se eu já sou um obreiro, que já estou pregando, já estou exercendo algumas funções na igreja, que eu estou me tornando uma figura pública, eu vou ser tratado diferente de um adolescente que está começando agora o ministério dele, que precisa muito a ser ensinado. Então, assim, é ensinado, é mostrado, é cobrado, como a Bíblia diz, a quem muito é dado, será cobrado de maneira maior, mais eficaz. Então, aquele obreiro que já está despontando como pregador, ele tem que seguir pregando e sendo obreiro, sendo usado, ele já tem que ter uma vida de testemunho, de qualidade de vida ou de ação de vida, modelo de vida, já nos padrões do obreiro. Sim. Então, assim, ele vai optar a obedecer ao ministério. Mas se for pego, joga futebol, faz alguma outra coisa, é chamado para conversar, é ensinado, é moldado. E aquele que a quem é dado mais, a punição vai ser maior, né? Verdade. E preservar os bons costumes também nunca é demais para quem quer, de fato, servir o reino de Deus, né? É o diferencial da chamada. É o diferencial. Eu sempre digo para algumas pessoas que têm os assembleanos, no geral, principalmente os da Assembleia de Deus, vindo ali da Convenção do Belenzinho, ou Assembleia de Deus Missão, ou como a Igreja Assembleia de Deus do Pernambuco, que nos taxa como radicais ou nos taxa como querer santo demais. E a pergunta que eu faço é, se Deus pedisse o mínimo para a gente, que é, por exemplo, renunciar a um futebol, ou renunciar, vestir um short, se Deus pedisse isso, me cobrasse isso, eu não faria por aquilo que Ele já fez por mim, entregando o seu Filho para me dar salvação? Sim, eu creio, Fábio Santos, que assim, eu acho que os irmãos que estão em casa, que são obreiros, assim, é entender o tamanho da chamada, é entender aquilo que Deus quer de nós. Assim, nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos aceitos para ser diferentes. Então, assim, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Então, há uma nuvem de testemunha ao nosso redor, que nos acompanha, que quer ver diferencial. Sim. Em nós, quer ver Cristo em nós,
quer ver a ação de Deus em nós. Né? Como foi já falado, assim, a presença de Deus tem que estar em nós. E Deus não vai habitar em qualquer tipo de templo. Né? Eu sou um crente, muito crente, na igreja, no convívio da igreja, mas fora da igreja eu pratico coisas que até eu tenho vergonha do que eu pratico. Então, assim, o manter a boa doutrina, o bom usos e costumes, e com o ensinamento bíblico, com a Bíblia aberta, com a explicação, com a orientação, é algo saudável. Né? Eu entender o tamanho da dimensão do meu ministério, da minha chamada, né? Que saber que eu tenho que me colocar à disposição, que Deus não vai me usar de qualquer maneira. Deus, antes de usar o homem, Deus trabalha no homem. Deus molda o homem. Né? Até a gente renunciando tantas coisas, vivendo uma vida de santidade, de santificação a Deus, buscando acertar o máximo possível, a gente sabe que passa pela mão de Deus para ser moldado. Né? Você é um obreiro, você sabe disso. Você é ser moldado. Imagine se eu não vivo conforme a chamada que eu tenho do Santo Deus. A palavra de Deus nos diz, né? Deus dizendo à igreja, para todos nós, sede santos, porque eu sou santo. E na opinião do senhor, vai para a senhora também, preservar, qual é a importância de preservar essa boa doutrina, esses bons costumes que vêm com respaldo bíblico? Qual é a importância para a igreja? Porque, analisando a igreja de Pernambuco, eu vejo até que algumas pessoas fazem crítica, usando essa expressão que eu usei aqui, que eles são radicais, o radicalismo às vezes atrapalha, mas quem vê a igreja de Pernambuco vê uma igreja pujante, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo. Parece que os jovens não querem saber de outra coisa a não ser de Deus, do Espírito Santo. Então, até onde preservar esses bons costumes e essa doutrina, que alguns chamam até de sã doutrina, é bom, e até onde pode ser refletido de forma negativa? Então, Fábio, é manter a chama acesa. Nós somos assembleianos. Nós não podemos dizer, assim, nos moldar a qualquer outro tipo de movimento. Mas está dando certo o movimento tal, de tal maneira, abrindo exceção para algumas doutrinas. Amém, está se vindo lá. Nós crescemos como Assembleia de Deus. Chegamos a 100 e poucos anos no Brasil, né, uma igreja fervorosa, né, e usávamos a expressão: nascemos no fogo, vivemos no fogo e vamos ser arrebatados no fogo. Então, assim, eu preciso ter essa chama acesa. Né? Eu sou assembleiano, somos assembleianos. Marca da Assembleia de Deus no Brasil são os usos e costumes, são os sinais da operação do Espírito Santo em nós. Né? O batismo com o Espírito Santo, curas e milagres, maravilhas. Então, essa geração, em alguns estados, né, que eu também fiz parte, lá em Mato Grosso, moramos lá há 3 anos, né, e lá também é seguro a doutrina, os usos e costumes, pelo pastor Sebastião, pastor Rubem Ciro, né, assim, homens que marcaram épocas lá, e até hoje tem o fruto do que eles fizeram lá. Então, assim, pessoas que conservaram. A gente vê a chama acesa do Espírito Santo. Então, pessoas são impactadas pela ação do poder de Deus, onde Deus ainda habita. Então, eu vou negociar, né, valores dos quais vão comprometer minha identidade como assembleiano para conquistar uma massa, ou será que o Espírito Santo, que levantou a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, ele não quer que nós mantenhamos ou estejamos firmes com aquele usos e costumes, normas, regras, doutrinas bíblicas, o que está na Bíblia, né? O que a Bíblia nos pede para fazer. Nada exagerado, o equilíbrio. Acho que o equilíbrio é a marca fundamental da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil, né, alguns anos atrás, cometeram alguns erros, né, assim, por muito zelo, por demasia. Nós sabíamos que havia disciplina na pessoa porque andou de cavalo. Né? Eu dirigi uma igreja onde tinha uma irmã, que a irmã foi disciplinada 7 vezes porque andou de cavalo. Né? E ela contando, pastor, já pensou, né, a falta de esclarecimento? Mas assim, havia um zelo, havia um cuidado naquela época. E a Bíblia nos diz que o tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Houve uma evolução, mas essa evolução, houve alguns consertos. Deus não leva em consideração, mas o senhor há de concordar comigo que por causa deste tempo de ignorância, muitos abandonaram a fé.
Então, mas antigamente nós tínhamos crentes mais convictos. Tinha crente mais convictos. Mais convictos, mais decisão. Não era crente Nutella, né? Hoje em dia a gente fala para o irmão, você não pode isso, ele vai para outra igreja. Ele vai para uma congregação, dentro das nossas congregações. Mas já não pode ou deve ser uma escolha do crente? De fazer ou não fazer? Não, eu creio o seguinte, a doutrina bíblica, ela é universal. Ela é supracultural. Ela está acima de qualquer cultura, a Bíblia. Então, assim, eu faço parte de uma comunidade onde negocio alguns valores. Beleza, é lá, né? Na Assembleia de Deus é diferente. Em Curitiba, em Mato Grosso, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, é tudo a regra bíblica, é o que a Bíblia nos diz. Nós temos um estatuto, nós temos a regra para seguir agora de fé, onde são as condutas do cristão. Então, assim, havia um zelo no passado por falta de explicação, de orientação, mas os crentes antigamente se desviavam menos. Né? Sim. Hoje qualquer coisinha... De fato, eu concordo com o senhor que havia mais convicção. Hoje qualquer coisinha, por que havia mais convicção? Porque havia mais ação do Espírito Santo, havia mais poder pentecostal. Havia mais oração. Havia mais oração. Mais comunhão com Deus. Hoje, eu como dirigente de congregação, e acho que a maioria dos que estão ouvindo e que vão ouvir, vão concordar comigo. Hoje o maior trabalho que a gente tem como dirigente de congregação, como pastor de uma igreja, antigamente era trazer os não crentes para a igreja, para ouvir a palavra. Hoje é trazer os crentes. É verdade. Porque os crentes não se acomodaram. Eu acho, pastor Milton, que na questão dos usos e costumes, das doutrinas, sempre pegou um pouquinho mais pro lado das mulheres. Maquiagem, batom, sobrancelhas, aquela definitiva, calça. Teve uma época que nem para trabalhar a mulher podia usar calça. E a senhora, nesse contexto que a senhora viveu, não viveu isso? Sim. Como é que foi nesse contexto? Se sentia oprimida ou vivia dentro de uma liberdade do Evangelho, dentro da liberdade de Cristo? Olha, eu vivia tranquila, né? É tanto que teve um período que eu estava trabalhando numa escola e como professora, né? E eu, naquela época, eu era da educação infantil e daí eu tinha aquela necessidade de estar sentada numa roda de conversa no chão com os alunos e tudo. Como é que eu iria ficar de saia? Né? Só que eu, como sempre tive cargo de liderança na igreja, desde muito adolescente, então o que era que acontecia? Eu cheguei para o meu pastor, conversei com ele, né? E eu disse, olha pastor, está acontecendo assim, assim, assim no meu trabalho. No meu trabalho, eu posso utilizar um bermudão, como lá em Recife é quente, então um bermudão ou uma calça. Aí ele disse, filha, como você tem um cargo de liderança, você é um destaque na igreja, então você pode usar lá dentro da escola, né? Lá dentro da sala de aula. E fora você usa saia. E eu era tranquila, né? E usava normal e isso não me deixava para baixo, nem me deixava chateada, nada disso, né? Eu fazia o meu trabalho e servia ao Senhor e continuava sendo o que eu era, independente disso. Né, de uma calça, de uma saia ou de nada. É porque geralmente as pregações, quando é relacionada a usos e costumes, parece que as mulheres apanham mais, né, do que os homens, né? Sim. Quando é relacionada a usos e costumes. Aí vem a questão da maquiagem, né? É como diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter isso mesmo, Milton, tem que ter o equilíbrio. Você pode usar uma maquiagem? Pode, uma maquiagem aceitável, porque tem maquiagem que parece que a mulher levou até um soco no olho, né? Então tem que ser aquele equilíbrio, né? Uma roupa decente, porque tem várias saias hoje em dia que são indecentes. Não, né? eu concordo com a senhora, então, viu? É bem complicado. Existem saias que despertam mais a lascívia do que a própria Sim. calça. Mas, então, assim, e a gente tudo... fala sobre os usos e costumes, pega mais na mulher, mas desperta a lascívia em quem? Nos homens, vai. Então, assim, havia um cuidado, Sim, né? Porque isso às vezes, mesmo. hoje em dia a gente vê homens usando cada calça apertada. Não, também, né, irmão? Pois Parece é. aquela salsicha empanada, né? Pois é, a vaca. Calça a vaca. Não tem como. Mas eu creio, Fábio, Gustavo como Lima Milton... não pode ouvir isso não, né, Léo? É como o Milton falou, né? O equilíbrio, o bom senso, né? A questão mesmo de dizer, se Jesus estivesse aqui, como é que ele iria me ver? Né? Será que isso agrada ao meu amigo Espírito Santo? Não é melhor a gente agradar ao Senhor, né? Com as nossas vestes, a nossa
tudo com a nossa vida. É melhor agradar. Às vezes é melhor a gente renunciar para o bem até do próximo. Principalmente aquelas pessoas que têm a chamada. Sabe? Sim. Aquelas pessoas que têm o desejo de servir ao Senhor com mais fidelidade, sabe? Com mais, assim, dedicação mesmo. Então, vale a pena renunciar a algumas coisas. Falando sobre uso e costume, entra dentro do comportamento cristão, né? Isso é comportamento cristão. Na visão do senhor ainda, pastoreando hoje uma igreja dentro de Curitiba, o senhor continua com a mesma visão que dentro do comportamento cristão, os irmãos devem preservar na questão dos usos e costumes? Então, Fábio, eu cheguei aqui, eu estou há 13 anos fora de Recife, né? Fora de Pernambuco, há 13 anos morando aqui. Desses 13 anos, morei 3 anos em Mato Grosso, né? Eu, quando saí do Recife, na época que eu saí em 2009 para cá, o meu pastor-presidente, pastor Ailton, na época, ele me orientou bem orientado, né? Ele nos orientou bem orientado. E assim, seguimos o padrão que ele nos orientou, né? Não esquecendo dos rudimentos onde fomos ensinados. Agora, chegando aqui, assim, eu também ouvi uma palavra do pastor Pimentel, pastor José Pimentel, um marco no mundo cristão, né? Principalmente aqui no Paraná e no Brasil. No Brasil. Né? E ele dizia o seguinte, ensine. A palavra de Deus transforma. Então, assim, ninguém vai punir, né, alguém hoje, desse contexto que estamos hoje, por causa de uma veste, de um mau proceder. Mas eu devo ensinar a palavra de Deus. Então, é como o pastor Pimentel ensinou, nos aconselhou. E eu sigo esse conselho, né? De assim, quando eu vejo algo que está fora do equilíbrio, eu tento ensinar no culto de ensino, na escola dominical, né? Eu chamo para conversar, oriento, aconselho, mostro, né? Quando é uma senhora casada, sempre junto com a minha esposa, a gente vai orientando para não perdermos a identidade. Agora, lógico, tudo com equilíbrio, sem perder o foco, que assim, eu creio, dentro disso tudo, desse debate todo, é pesado, não é pesado, é forte, não é forte, a cobrança é grande ou não é grande. Se a pessoa tem a convicção da experiência com Deus, que eu tenho convicção da minha salvação, eu tenho certeza quem me salvou, eu amo ao meu Deus, ao meu Senhor, né? E essa experiência é real, é genuína, nada dessas coisas vão lhe tirar da presença de Deus. E acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, né, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos chama para ele. Ele passa a habitar em nós. E a habitação do Espírito Santo e o convívio com ele, né, só isso já é o suficiente. Ele vai cortar aquilo que é demais, aquilo que está fora do equilíbrio, aquilo que está fora do normal. O Espírito Santo de Deus transforma. A pessoa que tem a experiência real de salvação, ela sente a necessidade de mudança. Eu penso que Deus deu pastores à igreja para ensiná-la. Porém, a grande obra da regeneração é o Espírito Santo que faz. Total. Ainda que a gente ensine, se a pessoa não quiser se deixar ser regenerada pelo Espírito Santo, ela não será. Sim. E não vai ser homens que vai forçar, até porque tudo que é forçado não presta, né? Tudo que é forçado se torna estupro, se torna agressividade. Então, essa obra da regeneração é o Espírito Santo quem vai fazer. É claro que hoje nós vivemos na pós-modernidade, e dentro dessa modernidade que nós vivemos hoje, existem padrões do passado que já não nos cabem. Sim. É como se fosse alguém querendo usar 33 depois de estar com um pé que só cabe 40, entendeu? Só que nós precisamos entender que nós estamos na modernidade, somos uma igreja que pode ser moderna, mas não podemos ser mundana. Sim. Aí que pega muitas denominações, porque muitas, na ideia de ser uma igreja moderna, está sendo uma igreja mundana. Vinde como estás e fique como está. E isso, não há mais diferença. Não há mudança, não há Não há mais a transformação. diferença entre o que serve e o que não serve. Pois é. Não há mais diferença entre um cidadão do céu e um cidadão da terra. A Bíblia nos diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, assim, essa iniquidade, ela tem chegado no meio dos
dos nossos contemporâneos, né? Assim, que estão vivendo nas igrejas. Há pessoas que têm experiência de salvação genuína e real. Né? Essas pessoas que têm experiência de salvação genuína e real com Deus, em intimidade pessoal, ela vai buscar a mudança. Ela vai buscar a melhoria dela. Isso é verdade. Né? Quantas pessoas se converteram? Pronto, exemplo dos meus sogros. Né? Eles participavam de um grupo de estudo da palavra de Deus na igreja católica. Né? Lendo a Bíblia, eles não tinham como se explicar, mas liam a Bíblia, todos juntos recolhiam a Bíblia e iam para casa. Liam a Bíblia, recolhiam. Chegou no determinado momento, chegou nos Evangelhos, né? E chegou principalmente em Romanos ali, falando sobre a graça, sobre que nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos se não for pela graça, e a graça é para todos, pela misericórdia de Deus, né? A justiça de Deus em Jesus mostra bem claro ali, você vai ver, Sim. que nós não temos convicções, não temos certeza, nós não podemos nos salvar nós mesmos. Não. Precisamos da ação do Espírito Santo através da obra de Jesus. Quando eu chegar naquele texto ali, 1º, 2º, 3º capítulo de Romanos, eles tiveram impacto da necessidade da salvação. E o que é que eles fizeram? Foram, o grupo todo, a uma igreja evangélica. Né? E na igreja evangélica, na orientação e no ensino da palavra de Deus, pelo pastor Batista, se converteram ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus conduz as suas ovelhas. Ele é o nosso pastor. E as ovelhas conhecem a voz dele. Amém. Amém. As ovelhas conhecem a voz dele. Pastor Milton, nós conhecemos hoje o senhor como um dos pastores auxiliares do pastor Wagner Tadeu de Santos Gabi, no campo eclesiástico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Conhecemos o senhor também como alguém que tem trabalhado aí na secretaria de diversas superintendências do nosso ministério. Superintendência eclesiástica, superintendência financeira, e atualmente está na superintendência da família com o meu pastor, Ney Silva, qual eu quero mandar um abraço e uma saudação de paz. Pastor mais top de Curitiba. Depois do pastor Milton Rocha. Calma, Depois do pastor Cada um Milton. defende o seu, tá? Calma. Pastor Ney é amigão. É amigão. Homem de Deus. Meu chefe primeiro. Tempo de glória. Então, nós conhecemos o senhor hoje dentro do ministério com esses gabaritos, com essas funções, com essas posições que o senhor já tem exercido ao longo do tempo. Mas queremos saber aqui quem é, de fato, o Milton Rocha como pessoa, como ser humano. Então, eu sou nascido em Recife, né, capital de Pernambuco. Eu tenho 46 anos de idade, né, os irmãos... Não parece ter 18. Ei, Oh! glória. Por dentro, pelo menos. Por dentro é isso, né? Então, eu sou casado com a irmã Suzana. Nós vamos fazer agora, dia 10 de setembro, 23 anos de casados. Parabéns. Depois de amanhã já. Moramos como casados em Recife 10 anos casados e 10 anos e 13 anos aqui, né, no sul do país, em Curitiba. Tenho 2 filhos. Samuel, meu mais velho, tem 21 anos, né, e tem o menor, o segundo, o ponta de rama, que eu digo na expressão nordestina, o Tiago, que tem 16 anos. Então, eu sirvo ao Senhor desde criança, né? Quando minha mãe se converteu na igreja evangélica Assembleia de Deus ali no Recife, eu era criança, bem criança, né? Ainda meu irmão também tem um irmão, e nós nos convertemos e começamos a congregar, evangelizar, já desde criança envolvido nos trabalhos da igreja, e graças a Deus pela misericórdia. Então o senhor nasceu em um lar cristão. Posso dizer que sim. Não teve uma experiência assim com o mundo de horror? Não tive. Com o mundo cruel, não teve? Graças a Deus não, né? E como é que é nascer em um lar cristão? Então, Fábio, são valores que são cravados na tábua do nosso coração desde cedo, né? Assim, eu repito muito isso em alguns estudos que eu tenho a oportunidade de dar, né? Assim, todos nós, todo cristão, necessita ter uma experiência pessoal com Deus, né? Eu, apesar de ter nascido num lar cristão, ter experimentado várias experiências com Deus, ainda quando criança, ainda quando adolescente, mas teve um momento que eu tive uma experiência pessoal com Deus, real, genuína, de salvação. E quando foi esse momento assim que o senhor teve essa experiência com Deus que te despertou para ter um compromisso maior com Ele? Até porque filho de crente não é crentinho, né? Não é. Filho de salvo não é alguém
Não é salvinho. Então, eu vou até falar algo que impactou a minha infância, a minha vida como cristão. Assim, eu quando tinha de 7 para 8 anos de idade, minha mãe foi acometida de uma enfermidade, onde os médicos disseram que ela não tinha cura, né? Aconselharam meu pai a dizer, olha, não tem cura e tal, e meu pai, ela ficava no quarto, mais separada ali, e Deus, numa oração que a gente aprendeu na escola dominical, a professora da escola dominical falou, olha, Deus cura, Deus escuta a oração de criança, né? E aquilo ali me impactou, né? E eu falei com a professora, terminou a escola dominical, fui falar com ela, e contei o estado que minha mãe estava em casa. E ela disse, não, Deus cura. E, aliás, ficou meio nervosa, né? Mas ela disse, não, mas Deus cura, né? E eu cheguei em casa, fui correndo para casa, orei pela minha mãe, e minha mãe levantou curada, né? Curada, enfermidade sarada. O senhor orou e Jesus, o senhor orou e Jesus curou. Curou, eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Então, assim, Deus curou. Aquilo impactou a minha vida. Aquilo ali foi combustível para, na minha adolescência, aqueles momentos de que eu pensava em os amigos, através das propostas, para convidar para sair da igreja, né, ir para o mundo. Eu dizia, não posso negar um Deus que nunca me negou, que eu tive uma experiência, algo marcante. Na minha adolescência eu tive. Um dia eu fui orar, né, e orando a Deus, eu comecei a questionar a Deus e assim, eu disse, Deus, cadê aquele Deus lá da Bíblia? Cadê aquele Deus que usou Elias, Eliseu, Isaías? Eu fui citando alguns, né? E eu estava num quarto orando, e eu lembro que eu adormeci. Eu tinha orado, tinha cobrado, tinha proposto algumas coisas para Deus, tinha questionado algumas coisas a Deus, e naquele momento eu adormeci, era adolescente ainda. Eu me lembro que eu escutei uma voz meiga, inconfundível, mas com autoridade que ninguém não deixa de saber quem é, que é Deus, que é o Espírito Santo falando conosco. Eu escutei Deus falando comigo, né? Eu não mudei, né? Onde estão os meus Ezequiels? Onde estão os meus Elias? Onde estão os meus Jeremias? Né? Eu não mudei. Eu me levantei dali dizendo, eu preciso assumir um compromisso com Deus, real, genuíno, pessoal, porque eu quero ser esse, né? Esse que Deus está procurando. Se não tiver ninguém para Deus usar, eu quero ser esse que Deus possa usar. E me coloquei na brecha, né? E fui buscar. E cada vez que eu buscava, eu tinha essa experiência com Deus de salvação. E com meus 16 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 16 anos, como é que foi o batismo com o Espírito Santo? Então, eu era muito tímido. Sério? Muito tímido, muito tímido. Eu era tão tímido que eu gaguejava. É mesmo? Né? Hoje eu só gaguejo. eu hoje só gaguejo quando a Suzana me cobra algo, eu não tenho como responder com algo. Eu gaguejo um pouco. Né? Mulheres têm esse poder. Tem esse poder de fazer a gente gaguejar, não, né? A minha, de vez em quando, faz eu dar cada gaguejada. Pronto, pois é. Então, nesse momento ali, o que aconteceu? Havia uma mãe missionária, né, um sábado, um culto à noite, estava pregando o pastor Gesiel Gomes, né, no estádio ali no Recife, e ele profetizou apontando para mim assim, cave o poço que antes de terminar esse congresso, eu terei uma experiência contigo, eu te darei algo que você está buscando e pedindo. Eu estava buscando com meus amigos o batismo com o Espírito Santo. Eu necessitava do batismo com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Né, na manhã, eu cheguei em casa naquela mesma noite e conversei com minha mãe. Mãe, o que é cavar poço? O que é? Eu não entendi. Eu vou pegar a enxada, vou para o quintal cavar buraco? Né? Ela disse, não, meu filho, cavar poço é você orar. É colocar a face no chão. É só sair da presença de Deus depois que você receber a bênção de Deus. E eu fiquei a madrugada orando, pedindo a Deus. Cavando poço. Cavando poço. E no domingo de manhã eu fui para a manhã missionária do Congresso de Jovens, né? E cheio ali, mais de 5.000 jovens reunidos no Templo Sede, em Recife. E Deus começou a batizar com o Espírito Santo. Né? Nesse ano pregava no Congresso pastor Gesiel Gomes, pastor Napoleão Falcão e pastor Takayama. Meu Deus. Né? E na manhã missionária estava pregando o pastor Takayama. E Deus começou a usar e teve uma hora que os 3 pegaram os microfones e começaram a chamar para orar. Já ia 600 e poucos jovens batizados com o Espírito Santo. E eu estava lá atrás. Eu escutei
a voz de Deus dizendo, chegou o dia de eu te batizar. É forte. Né? E eu fui descendo os degraus da igreja ali, chegou no meio da igreja, eu comecei a falar línguas estranhas. Né? E sumiu. Foi batizado ali? Fui batizado. Sumiu o gagueiro, eu fui quase o número 700 naquela manhã de batizado com o Espírito Depois desse dia, não gaguejou mais? Santo. Gaguejei só quando a Suzana aperta. Aperta ele aqui. Mas que experiência maravilhosa. Impactante. E a senhora, como é que foi o batismo para o Espírito? O batismo para o Espírito Santo é o anelo de todos os cristãos, né? Pois é, o anelo, né? Uma experiência marcante, né? Profunda. Eu tive uma experiência muito linda quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Né? A senhora não veio de um lado cristão? Não, meus pais eram da Igreja Católica, né? E eles aceitaram a Jesus nesse interim entre a Igreja Católica e procurando uma igreja evangélica. E era bem engraçado porque nesse mesmo período meus pais tinham uma chácara numa cidade do interior lá de Pernambuco. E nessa chácara, depois que eles aceitaram a Jesus, eles começaram a evangelizar lá no interior. Evangelizar, e aí surgiu uma igreja, né, uma filial da igreja matriz da Batista, né, do bairro chamado Afogados, e aí o pastor colocou uma igreja lá no interior. E é bem engraçado que os meus pais faziam a escola dominical, e eu era criança. Eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, e minha mãe ficava com as criancinhas pequenas lá na salinha, e eu também ficava lá ajudando, né? E é bem interessante, Fábio, que eu trabalhava assim junto com a minha mãe, veja só, desde pequena, né? Sim. Eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, e ficava lá também com as criancinhas cantando, contando historinha, tudo que eu aprendia com a minha mãe no culto doméstico em casa, né, com os meus pais, eu ensinava para as crianças. Só que eu ainda não tinha tido uma experiência real com Jesus. Eu ainda não tinha aceitado Jesus. Tem aquela experiência particular, sabe? Claro. Que todo cristão precisa ter, que todo filho de crente precisa ter. E é bem interessante que quando nós estávamos na cidade, em Recife, nós fomos para a igreja, e num culto, lá eu estava sentado com as minhas amiguinhas. Aí, nesse período, eu já estava com 10 anos de idade. E eu estava lá na galeria com as minhas amiguinhas. Na pré-adolescência. Na né? 10 pré-adolescência, anos, né? pois é. E você acredita que o pastor pregando aquela pregação, mas aquela pregação foi tão de encontro comigo. Com 10 anos? Com 10 anos, Entendeu Fábio. tudo? Entendi tudo, sabe? E eu senti a necessidade porque eu dizia, meu Deus, eu falo de Jesus, eu canto para as criancinhas lá na igreja do interior e eu ainda não tenho Jesus como meu Salvador. Olha só, a minha cabeça, com 10 anos, já tendo essa visão, essa necessidade de também ter Jesus como meu Salvador. E naquele culto, eu comecei a chorar, chorava, e as minhas amiguinhas olhavam para mim e diziam, Suzana, você está bem? O que foi que aconteceu? Eu disse, eu preciso aceitar Jesus, eu ainda não sou crente de verdade. Meu Deus. Com 10 anos. E aí eu lembro que eu desci aquela escadaria, eu estava na galeria, desci a escadaria da igreja, andei aquele batalhão assim de caminho até chegar no púlpito, e quando cheguei lá eu disse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E desde aquele dia até hoje, né, firme com Jesus e lutando, né, para poder chegar no céu. E já faz anos, hein? Faz anos? Meu Deus do céu. Ai, Como é que foi a juventude da senhora na igreja? Eu não estou dizendo que a senhora não seja jovem, né? Não, eu sou jovem, claro. Muito jovem. Muito jovem. Entendeu? Mas quando eu era mais jovem do que é hoje. Eu digo, Fábio, que eu e meu esposo, nós éramos ratinhos de igreja. Sabe o que é rato de igreja? Estava em toda a programação, estava em todos os cultos, estava em tudo que tinha na igreja. Eu sempre tive cargo de liderança na igreja, né? Desde a adolescência, sempre... Já foi líder dele? Não. Ela não é tão velha assim, não. Não. Novinha. Mas eu nunca fui líder dele, né? A gente liderou junto. Lideramos juntos, A minha sogra foi minha líder, né? Não, mas é líder dele em casa, né? De vez em quando é só que manda, né? É isso mesmo. Em casa, né? É diferente. Então, assim, eu sempre fui da igreja, o programa né? aqui é comprometedor, né? Compromete, né? Não, esse programa, o pastor José Pimentel de Carvalho dizia que tinha o varão, ele manda e ela não. Existia o Varela, ele manda nela, mas existe o Varunca,
Ela manda e ele nunca. Ele é o cabeça, né, Ele da é o casa, cabeça, mas né? eu mexo a É o cabeça pescoço. dele. Eu fico assim, né, mexendo. A Bíblia diz que a mulher sábia, né, edifica o seu Pois lar. então. Verdade. A mulher não deve brigar por direitos, né? Ela tem que saber que ela sendo sábia, ela consegue o que ela quer, né? Verdade. Todas É as verdade. mulheres. Tem né? todo um jeitinho, né? Tem. Tem um jeitinho especial, né? Tem um Sim. jeitinho especial. Ainda bem que eu tenho conseguido tudo que eu quero, Fábio. É mesmo? Consigo tudo que eu quero. Mas é o coração dele que é bom? Não, o coração dele é muito bom. É bom, né? um coração bom. Eu Olha, consigo. Mas como vocês se conheceram? Na igreja. Na igreja. Você acredita? A gente foi adolescente junto na mesma igreja, mas eu nunca olhei para ele. Quem Meu chegou Deus. em quem para pedir para orar? Olha. Pediram Jesus. pra orar? Então, a gente fomos adolescentes juntos. Adolescentes, jovens, né? Seguimos, assim, eu num lado com a equipe, né? Dos jovens obreiros, e ela no outro lado com as irmãs, as jovens da idade dela. Chegou um determinado momento que a gente se olhou com um olhar diferente, né? Já na juventude. Né? Eu já tenho 23 anos de casados. Eu acho que eu tinha, na época, perto de completar 19 anos, 18 anos ali. Eu cheguei e, assim, eu sempre olhava para ela com os olhares diferentes. De irmão. Não, tu sempre olhou olhar de... Orando algo que queria, né? De alguém que queria orar, Pra né? dar água de beber aos meus camelos, né? Mas ela nunca tava com a vasilha na mão, Não né? deu moral? Nunca deu moral, né? Então, assim, chegou um momento que ela teve que... Assim, olhou diferente, Deus tinha algo especial. Mas né? tu orou para Deus tocar no coração dela? Orei, apresentei a Deus, né? Teve que ser muita oração em jejum, irmão. Foi? Oração era dura. É porque foi assim, Fábio. Como a gente era da Central de Recife, então na Central são muitos adolescentes, é muito grande. E nós éramos do mesmo grupo da adolescência, da juventude, porém eu tinha os meus amigos. E ele tinha o grupo dele, os amigos dele. Ele era da Central também? Também da Central. Né? Ele começou numa congregação, mas aí depois ficou na Central. É e que eu as sempre fui meninas da das sedes Central. são sempre mais metidas, né? Não, eu não era metida. Olha. É porque assim, né? Como eu sempre tive cargo de liderança e sempre estava envolvida, então o meu grupo era um e o dele era outro. E também envolvido na igreja, né? Até que os olhares bateu, né? Em relação, voltando lá um pouquinho, em relação a você, envolvido com a igreja, assim, quando Deus tem algo especial na vida da pessoa, né, o modo de viver dela é diferente, né? Eu lembro que na minha adolescência, eu teve momentos que eu ia na casa da igreja que eu congregava, falava com a casa, ele pedia para orar, né? Eu fui adolescente, né, jovem, com pastor Cília Daniel, que é lá de Recife, né? Sim. Dentre outros jovens amigos meus da idade. E nós íamos orar. Chegava momentos que a gente não tinha permissão de orar, porque a irmã estava, tô ocupada, vocês vão atrapalhar, vai virar da rotina. E a gente criou uma estratégia. Nós pedíamos para lavar o banheiro da igreja. Para orar. Nós lavávamos o banheiro, ela concedia que a gente entrasse um tempo para orar. E nós fazíamos isso. Por quê? Porque nós sabíamos que se fôssemos viver com a mente vazia, a oficina de Satanás, né? Como um ditado bem popular. Hoje é a oficina da Shopee, da Shein. Então, assim, as coisas, assim, necessitava de uma atitude especial se eu queria estar como na presença de Deus. Então, assim, a juventude foi toda fugindo da queda, fugindo da tentação acima das forças que eu poderia ter, né? De buscar como jovem. Então, havia o compromisso. E Deus foi guiando tudo, orientando tudo, até o namoro, até o noivado, até o casamento. O senhor acha que as tentações do passado são as mesmas tentações do presente? Sim. Sim, são as mesmas tentações. Assim, as mesmas artimanhas. Eu tenho até o costume de falar o seguinte, né? Se você vê aquela passagem onde Sansão, né, ele se embeleza por uma jovem de uma província, né, que os filisteus tinham conquistado e estavam habitando lá, né? E ele vem em casa e faz a proposta para sua mãe. Ele diz, mãe, pai, eu quero casar com aquela jovem lá. E o que é que os pais? Filho, não tem entre nós aqui nenhuma moça que você possa... Ele diz, não, eu quero aquela. E a Bíblia nos diz que Deus, era a permissão de Deus, né? Deus tinha, estava no propósito para aquilo ali. Né? E eles descem, né? E na descida do dia do pedido do noivado, o que é que acontece? Aparece um leão novo
E Sansão vem, rasga o leão e joga pro lado lá, daquele leão novo, venceu, né? E quando ele, naquela ida e vinda, na organização do noivado e perto do casamento, chega o momento dele ir consumar o casamento, fazer o casamento. Ele lembra do leão. E aquele leão novo, né, que eu matei alguns dias atrás, eu vou ver como é que ele está. Ele vai lá e quando chega no leão, a alçada do leão estava com mel, né? É hoje. Aquele leão que a gente venceu aplicando para nossos dias, né, para os jovens, para a nossa geração, é o seguinte: aquele leão jovem, aquele pequeno leão que foi vencido há anos atrás, vencemos, conseguimos combater o leão e destruí-lo, né, aquele mal que veio contra a nossa vida, aquele pecado que veio contra a nossa vida. O inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso, né? E o que é que ele faz? Hoje ele pega aquele mesmo leão e coloca mel no leão. Ele muda a máscara, muda o sabor, muda o gosto, muda a chamada de atenção daquele jovem. Às vezes, né, não muda a artimanha dele. Em alguns casos não muda. Mas ele coloca o melzinho. Coloca algo atrativo. Ele coloca, né? algo atrativo. Né? O departamento de marketing do inferno é algo estrondoso. Ele cada vez mais está enfurecido e tentando fazer com que muitas pessoas sejam atraídas pelo pecado que até já venceu. Né? Mas Deus é maior que está conosco. E a tentação pode ser pontuada como isso. Sim. Um copo de milkshake com uma gota de veneno. Tá vendo? Tá vendo como é que é? É terrível. É algo terrível. Quem tem que se cuidar? Vigiai e orai. Seja em vigilância. Para não cair em tentação. Né? É isso aí, meu pastor. Vamos ouvir mais uma poesia pela pastora Suzana. Pastora, na Bíblia, pastor Milton, como é que o senhor pontua isso? No Ministério do Recife, se chamar de pastor. Eu vi até um pastor falando lá de Abreu e Lima, ele disse: pastora, nem por consideração. A gente é ensinado, né? A gente é ensinado na Assembleia de Deus, né? Que não existe pastores, né? No nosso ministério não existe pastor. Em Recife, em Abreu e Lima, em Curitiba, em todos os lugares não existe, né? Criou-se esse modismo, né? Esse modismo por causa... a esposa de pastor também é pastora. Você pode considerar a esposa do pastor, você pode respeitar a esposa do pastor, você pode ser uma pessoa grata e honrosa com a esposa do pastor, sem chamar ela de pastor, não de pastora. Mas nem por consideração, por exemplo, eu estou aqui, ô pastora Suzana. Mas se não é, Fábio. Mas consideração, respeito, até porque o senhor não pastoreia sozinho, ela está ali te apoiando, ela é um do seu braço direito. Mas assim, o chamado pastoral é para o homem. Sim. Né? Pelo menos é assim que aprende. Ela não te ajuda a pastorear? Ajuda a pastorear. É uma conselheira, é uma irmã, é uma crente fiel. Por exemplo, a membresia da congregação não pode, por consideração, os meus pastores, como tem muita gente aqui no chat, pastor Milton, pastora Suzana é uma bênção, nem por consideração? Eu não proíbo. Até assim, eu só irei proibir um dia se a minha liderança maior proibir. Uhum. Né? Ele recomendar que não é. Mas há algum tempo atrás nós tínhamos, né, um exemplo de uma esposa de pastor que dizia: não me chame de pastor, me chame de mãe, me chame de irmã. Então, assim, eu acho que é o padrão, é o modelo, né? Mas, assim, eu espero a liderança um dia ela tocar nesse assunto e vir falar, chamar a gente. Mas eu não proíbo, eu acho que é como você disse. É um respeito, algo, né? Respeitoso, algo honroso, né? E assim, eu não respeito. Por exemplo, assim, não gostar. Por exemplo, assim, um casal vai chamar o senhor para tratar sobre assunto dentro do relacionamento. O senhor vai atender sozinho? Não. O senhor vai chamar quem é a pastora? Vou chamar a irmã Suzana. Vamos ouvir uma poesia aqui pela irmã Suzana. Fábio, esse tema é bom demais. Ele coloca a gente em cada uma, mas tudo bem. É assim mesmo, né? Então, a próxima poesia, essa daqui, Deus também me deu nela. E fala assim: onde você passará a eternidade? Olha essa só, é forte, gente, hein? Essa é bem forte. A senhora vai fazendo a poesia aí, eu vou prestar bem atenção, porque será uma bênção. E eu, mais uma vez, vou comer um petisco aqui. A senhora não vai comer não, né? Daqui a pouco. Tá, eu vou comer mais um petisco vai aqui. Vai comendo aí, que daqui a pouco eu Pastor como. Milton, vamos ouvir a poesia? Vamos. Isso, fique à vontade aqui, gente. Onde você passará a eternidade? Essa
É uma pergunta que você deve fazer o quanto antes. Você está seguro quanto à sua salvação? Se você morresse hoje, tem certeza de que iria para o céu? Esse tem sido um grande mistério para a humanidade ao longo dos séculos. Quantas pessoas vivem atormentadas com medo de morrer porque lhes falta esperança? Falta-lhes a certeza da vida eterna. A decisão de passar a eternidade não será depois que você morrer, que eu morrer, mas sim hoje, agora. Não podemos esperar pelo último minuto, pois qual será o último minuto? Pode ser que você nem termine de participar desse podcast. Você pode escolher onde passará a eternidade. Essa é uma escolha sua. Para muitos é uma escolha inacreditável, inaceitável. Mas para aqueles homens e mulheres que tiveram um encontro com Cristo, aceitando como seu suficiente Salvador e Senhor de suas vidas, ela é uma verdade real. Jesus nos deu um caminho seguro e confiável, o único caminho que pode nos levar ao céu e nos livrar da condenação do inferno. Pense muito bem nessa pergunta. Não está falando apenas de um período de 50 ou 100 anos. A pergunta está falando da eternidade. Gente, é algo muito sério. O inferno é descrito diversas vezes na Bíblia como um lago de fogo que arde dia e noite. Será este o lugar que você tem preparado para passar a sua eternidade? Enquanto não estamos na eternidade, precisamos entender que há um abismo que separa o homem de Deus. E esse abismo se chama pecado. Ele distancia o ser humano de Deus. Ele impede que as pessoas desfrutem dessa comunhão. Entretanto, enquanto há vida, há solução para o pecado. Depois da morte, não tem mais jeito. Jesus veio ao mundo justamente para resolver esse problema. Ele é a ponte que Deus construiu sobre esse abismo, reconciliando o mundo todo com ele. Não há como atravessar esse abismo sem passar pela ponte que é Jesus. Há muitas pessoas tentando construir outras pontes para chegar até Deus. A ponte das boas obras, a ponte da religiosidade. Porém, a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. É impossível, querido, chegar a Deus a não ser por meio de Jesus. Olha, se houvesse outro meio para o homem ser salvo, Jesus não precisava ter vindo. Em vão seria sido todo o seu sacrifício em nosso lugar ali na cruz. Ele veio justamente porque não havia outra maneira de providenciar a salvação. Não é verdade? Enquanto você tem vida, Deus está lhe dando a oportunidade para ouvir a voz, arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador. Agarre esta oportunidade que Deus lhe dá e tome agora essa decisão de entregar a sua vida a Cristo. A morte é uma realidade da qual ninguém pode fugir. É preciso que nós estejamos preparados para enfrentar essa realidade. É possível que você até já tenha se preparado para muitas coisas na vida, mas não tenha ainda se preparado para o seu encontro com Deus. E a melhor maneira de garantir o teu futuro é vivendo o presente com Jesus, é colocando a tua vida nas mãos de Jesus. Me responda, você quer ir para o céu? O inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Jesus, o meu Jesus, é o único caminho para o céu. Comece agora a sua preparação para a eternidade, aceitando a Jesus como teu único Senhor e Salvador.
E a tua eternidade, aí sim, será de louvor, será de adoração ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Pensa nisso. Onde você passará a eternidade? É forte. É forte, né? Que bênção. A gente sabe que uma das maiores certezas da vida é a morte. Sim. Não tem como escapar. A não ser através do arrebatamento, que Sim. não são todos que têm essa certeza. Sim. Só os cristãos mesmo que creem na Bíblia. Uhum. Nesse tempo de tanto ceticismo, incredulidade que nós estamos vivendo, como de fato ter a convicção que o inferno é real e que o céu também é real? Como o pecador, aquele que desconhece as Escrituras, desconhece a Deus, pode ter essa convicção que após a morte vai ter um juízo, e este juízo vai nos designar ao céu com Deus ou ao inferno com o diabo? Então, é uma das questões que o inimigo tem tentado usar, né? Tentar colocar na mente das pessoas que o inferno não é real, que o inferno é algo ilusório, algo imaginável, né? E essa luta vem de séculos de ele desfazer dessa ideia. Então, existem religiões e credos dos quais eliminam o inferno, né? Que não existe o inferno. Então, assim, até um dia desse eu estava comentando com alguns obreiros, e que tem pessoas que ainda estão na igreja, mas ainda duvidam do inferno, né? Ou apresentam o inferno de outra forma. Mas a palavra de Deus nos deixa claro, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Essa liberdade que liberta, ela nos liberta do pecado. É gerada em nós, né? Uma nova vida, uma transformação. E é isso eu bato nessa tecla. Essa nova vida que é gerada em nós, gera em nós uma comunhão com Deus. Aquilo que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Com essa experiência que foi gerada nele, né? Essa necessidade de se arrepender. Ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ele entrega a sua vida a Deus, ele tem aquele processo. Né? Deus nos tirou do monturo, firmou os nossos pés na rocha e nos deu um novo cântico. Então, é uma experiência tão impactante, da qual, assim, que nós passamos a ter essa experiência com Deus. Então, essa convicção de salvação é gerada pela experiência de salvação com Deus. Né? É essa experiência de salvação com Deus. É aquilo que, se uma vez eu experimentei, eu tenho convicção. Se é gerado em algum momento, algum problema na minha vida que eu não tenho essa convicção, é porque tem algo errado. Algo na sua conversão, algo na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com Deus, tem algo errado. É preciso rever valores. Né? E assim, e sobre o inferno, ele vai tentar fazer de tudo que não existe. Agora sim, nós não podemos dar valores maiores ao inferno. Né? Tem pessoas que eles supervalorizam o inferno, dão superpoderes ao diabo e eliminam alguns poderes de Deus. Até estava hoje comentando com alguns amigos nossos, né, sobre isso. Tem muitas pessoas que dão muita ênfase à obra que o inimigo faz e não dão ênfase assim, que o maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então a Bíblia é clara. Eu preciso passar pela nova experiência, a transformação com Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade, né, é o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, assim, eu ter poder de escolha. Né, porque no pecado eu vivo aprisionado. Né, e a pessoa que vive aprisionada no pecado, ela está cega espiritualmente. Mas quando ela conhece a luz que liberta, o Deus que transforma e tem comunhão com esse Deus, e Deus passa a habitar através do Espírito Santo, dentro dele é real o céu na vida dessa pessoa. Ô pastor, se Deus é bom e ele ama todo ser humano, por que Deus pode lançar o homem no inferno? Então, há o poder de escolha. Nós defendemos no nosso estatuto, né, o poder do livre-arbítrio. Então, o homem, ele tem o poder de escolha, igual para todo mundo. Deus amou o mundo, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus dá o poder de escolha para todo mundo. Né? É assim, eu tenho a opção de escolher. Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Né? Qual é essa? Eu quero ser... a própria Bíblia diz, aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Sim. É inimigo do próprio inimigo de Deus. Né? Então, se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que ser inimigo das coisas que me levam ao pecado, que é o mundo. O próprio Deus diz isso. Então, ele nos dá poder de escolha, de decisão. Eu posso escolher. Mas eu souber que eu vou para o inferno, que o inferno é real. Talvez seja essa a pergunta. O inferno é real? Eu não escolherei para o inferno. Mas Deus nos manda, né, através da sua palavra, através de vários meios, né, porque é um Deus justo. É um Deus, um justo juiz. Ele vai nos ensinar de todas as maneiras quais são as coisas boas e ruins, quais são as vantagens de estar no céu e de estar no inferno. Então não vou ter que dizer, mas eu fui para o inferno porque eu não tive poder de escolha. Você tem poder de escolha. Então, Deus é justiça. Porque veja só. Então não é Deus que nos lança no inferno, são as nossas atitudes? Veja só, pastor Fábio Santos. Veja bem, na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus dizia lá, né? Deus disse, olha, vão lá, invadam a terra e destruam todos, né? Destruam todos, os animais, até as crianças que mamam, sejam todos destruídos. Deus tinha um propósito com aquilo ali. Né? Chega um texto que o rei invade lá e diz, poxa Deus, mas eu guardei esses animalzinhos aqui para fazer um sacrifício maior para ti, usei. E Deus manda Samuel lá, vai lá e mata, me ensina como é que faz. Então Deus deixaria de ser justo por causa daquilo? Era o propósito de Deus. Né? Davi, ele pega a Arca da Aliança e tem um propósito, faz um carro novo, com bois, faz uma festa, vamos levar para o templo, né, para adoração. O carro vai caindo, os dois ali pulam para segurar e são fulminados. Né? Puxa, boa intenção. O inferno vai estar cheio de boas intenções. A Bíblia diz, aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é Filho de Deus. É essa a garantia da salvação. Deus não nos pede algo impossível. É crer em Jesus, somos salvos pela graça. Então não é por méritos, não é por merecimentos, mas é por escolha. Né? Eu tenho que escolher estar ao lado de Deus. Eu tenho que escolher a salvação. Qual é a salvação? Qual é o único meio de eu ir para o céu? Aceitar Jesus como meu Salvador. Ponto. É a graça que salva. É a misericórdia de Deus que nos salva. Agora, não é pelos meus méritos. Não é aquilo que eu pratico. Não é aquilo que eu faço. Mas a graça gerada em mim fará com que eu seja obediente, temente ao Senhor, que ame ao Senhor e fuja do mal. É isso. A graça vai despertar em nós o arrependimento e, ao mesmo tempo, nos aproximará de Deus, né? Um favor que nós não merecemos. Pastor, qual foi a sua experiência mais marcante com Deus? Então, foi quando na minha infância... Foi aquela que o senhor orou pela sua mãe? Minha mãe. Acho que a que mais marcou. Assim, eu poderia citar uma outra, né? Nós, quando já éramos casados, né? Eu e Suzana, Suzana estava grávida do meu filho mais velho, né? Esse na área da provisão, do Deus que cuida. Sim. Né? Eu creio que às vezes tem alguém que esteja em casa nos ouvindo ou vai nos ouvir, que às vezes fica preocupado assim, como Deus fará? Né? E nós éramos casados e, como sempre, a maioria dos casais brasileiros jovens que casam tem suas dificuldades. Né? E nós estávamos passando uma luta financeira onde, em vários momentos, tivemos a ajuda dos nossos pais. Né? E nesse dia eu fui almoçar em casa, minha esposa estava na sala com barrigão, né? E ela chega um momento que ela diz, eu estou com saudade da casa da minha mãe, da casa dos meus pais. Eu estou com saudade chegando no final de ano, eu estou com saudade de comer aqueles queijos que eu comia na casa dos meus pais. Eu estou com saudade do cheiro do sabonete da casa dos meus pais. E assim, aquilo me chocou. Acho assim que eu fiquei triste e preocupado ao mesmo tempo. Porque eu dizia, eu não tinha condições, eu não tinha recursos para, naquele momento, satisfazer o desejo da minha esposa que estava grávida. Sim. Né? Eu orei uma oração bem rápida. Né? E eu orei assim a Deus. Disse, Deus, Tu és o Deus que cuida. Tu és o Deus que provê. Deus, eu sou Teu servo. Sou filho da Tua serva.
tem me esforçado a ser fiel a ti, né? Mas não que eu mereça, mas pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, faz algo. Me dá alguma condição. Antes de eu terminar a oração, a campainha toca. Nós morávamos no primeiro andar, ali no Recife ainda, e eu olhei pela janela, era uma tia minha que estava lá embaixo. Eu contei para a senhora, minha tia está aí e tal. Ela disse, vai lá, desce para atendê-la. Eu desci a escada, eu atendi ela ali, eu estou com as pernas minhas, eu não queria subir, mas trouxe algo para você aqui hoje. Eu disse, o que é, tia? E ela disse, eu estava em casa orando. Eu lembro, né, da passagem da Bíblia que diz, quando ele estiver orando, ainda orando, É forte. já eu estarei provendo, movimentando, né, o meu agir, a minha provisão. Então, eu estava orando, mas bem antes de orar, antes da Suzana falar, ela estava orando em casa mais cedo. E o Espírito Santo de Deus falou com ela e disse, filha, troca de roupa, pega o ônibus tal e vai que eu tenho algo para tu fazer. E chegou um determinado momento que o Espírito Santo falou com ela, desce aqui, nesse ponto de ônibus. Ela desceu, era um tremendo mercado, ela entrou naquele mercado e vai na prateleira dos frios. Chegando na prateleira dos frios lá, ela pega um queijo, ela abre a sacola e diz, meu filho, olha, Deus mandou trazer esse queijo. O queijo que ela estava pedindo. E quando eu peguei, era Coisa o mesmo linda. queijo, a mesma marca, o mesmo jeito. marca. O Deus que promete é o Deus que cumpre nos mínimos É detalhes. o Deus que provê. Então, veja só, Fábio. E demorou um pouquinho, mas eu tenho uma outra coisa. Eu disse, ainda no mercado, Deus mandou na área de perfumaria. Filho, eu comprei esses 10 sabonetes, né, em 2 sabores que Deus mandou pegar, duas fragrâncias. Eram os mesmos sabonetes que a mãe de Suzana usava em casa. Uau. Então, assim, é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Então, quando você tem essa experiência com esse Deus vivo e poderoso, um Deus que provê, um Deus que cuida detalhes por detalhes, você descansa nele. Então, é essa convicção dos céus, né? A Bíblia diz, respondendo um pouquinho a pergunta antes, né, que você, quando aceita Jesus Cristo, você passa da morte para a vida. É a vida eterna, é a porção da vida eterna, essa provisão, esse cuidado. É o batismo com o Espírito Santo, é o gosto do céu em nós, seres humanos imperfeitos, incapazes e pecadores. É forte. O senhor serve a Deus há quanto tempo já, pastor? Eu tenho 46 anos de idade, eu sirvo desde criança, né? Desde, 46. 46 Vocês anos da senhora também? 46. 46 também? Ela falou a idade sem querer, né? Não, eu falo 46 com... Então o senhor teve muita experiência do passado e agora. O senhor acompanhou muito o que os nossos, entre aspas, pais ou da geração passada viveram em Deus. Sim. E há uma diferença até na questão da espiritualidade do passado para a espiritualidade Sim. do presente. Se fosse para o senhor, vai para a senhora também, pedir algo a Deus que tu viu que Deus fazia no passado, que no presente tu já não vê mais, o que seria que tu pediria? Faz de novo, Senhor. Eu creio, pastor Fábio, é o fogo do Espírito Santo. É aquele desejo do batismo do Espírito Santo. Eu tenho experiência para contar. Sim. Né? Assim, nós quando éramos jovens, ali na sede, no Recife, nós questionávamos muito entre nós e dizíamos, né, Deus para batizar um surdo, Deus cura o surdo e batiza com o Espírito Santo, ou Deus simplesmente... Dá idiomas em Libras. Ou simplesmente Deus batiza com o Espírito Santo em idiomas em Libras. E havia um debate grande aquilo ali. E em um determinado momento o pastor Leôncio, né, inaugura um coral de surdos na igreja, na sede. No congresso de jovens, há aquela atmosfera do Pentecoste genuíno do poder espiritual. E Deus derrama e batiza muitas pessoas com o Espírito Santo. Nós olhamos para o coral de surdos e tem 2 surdos falando em línguas estranhas. O que é que falamos entre nós ali? Deus curou. Deus é poderoso. Deus curou os surdos. Né? Olha, eles estão falando em línguas estranhas. Terminou o culto, corremos para conversar com eles. Eles continuavam surdos. Oxe. Continuavam sem falar. Mas o sobrenatural de Deus é algo inexplicável. Então foi um momento? Não. Todas as vezes que eles iam falar em línguas estranhas, eles falavam em línguas estranhas iguais a nós, até hoje. Eles falam em línguas estranhas
com o mesmo dialeto sobrenatural do Espírito Santo. Meu Deus, até que hoje. tremendo isso. Mas continuam falando sem falar nenhuma palavra no seu idioma. Mas quando são tomados pela Quando presença São do Tomás Espírito... falava. E é algo impactante. É isso que eu queria ver mais. Milagres, né? Milagres sobrenaturais. Eu lembro um dia, pastor Bernard Johnson, pregando numa praça, né? Eu estou criança ainda, né? Ele pede para as pessoas colocarem os milagres, tocar nos milagres, fazer impactos, que Deus iria curar. E uma pessoa com a mão mirrada, um senhor, com aquela mão ressecada, enrolada em faixas, que misturada ali com sujeira e sangue, né? Ele tira aquela faixa, aquela mão já ressecada, preta, ele levanta assim, antes do final da oração do pastor Bernard Johnson, aquele homem estava curado, pastor. Meu Deus. A mão limpa igual a minha, saudável igual a mim. Esses milagres que impactam, né? E minha mãe sempre dizia quando nós éramos crianças, meu filho, você quer ter uma experiência, você quer ter algo com Deus, que você nunca se desvie? Eu dizia, quero. Ela dizia, busque ter experiências com Deus. Então, assim, a gente precisa que essa geração de agora presencie milagres, presencie o desejo e o amor que impacte a vida deles, que eles não troquem a presença de Deus por nada. Está faltando essa geração ter mais experiência com Deus? Tá sim, tá sim. A gente tem visto muitos movimentos, mas substituindo Deus em algumas coisas, né? Tem sido substituída a presença de Deus. Né? O que a senhora pediria? Faz de novo, Senhor. Ai, sabe o que eu pediria? Eu estava aqui recordando quando eu era adolescente, os meus líderes de adolescentes, que por sinal eram os meus pais. Gente, a gente tinha aquela comunhão, sabe? Naquele grupo de adolescentes, naquele departamento de adolescentes. Eram estudos bíblicos, eram dinâmicas, eram maratonas bíblicas, eram estudos em grupo. E como aquilo fortalecia a nossa fé. Como adolescente, sabe? Então, assim, eu acho que falta muito isso, essa vivência mesmo do espiritual, do pegar na Bíblia, do pesquisar juntos, do estudar juntos, sabe? Do sentar Orar e compartilhar, orar junto. Isso é muito importante e isso fortalece. Eu lembro que a gente tinha até exposições bíblicas. O grupo de adolescentes, o grupão, era dividido em subgrupos. E cada grupo recebia um tema, por exemplo, as parábolas, as curas que Jesus realizava. E cada grupo teria, naquela época, não tinha, né, a internet que tem hoje, não tinha as redes sociais que nós temos hoje. Isso. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente fazia cartazes, fazia maquete, gente, com aquele tema que era dado, e a gente ia apresentar para os visitantes. Isso era muito bom, sabe? Eu acho que esse ajuntamento para estudo bíblico da palavra de Deus real é o que está faltando, sabe? Esse amadurecimento, esse crescimento espiritual que se dá através de estudos bíblicos, de oração, e não de movimento, e não de muito auê, porque o auê é só naquele momento, e depois passa e depois acaba. Mas se tem assim a continuidade de estudos bíblicos, de maratonas bíblicas, de divisão de grupos, sabe, para estudar, isso é o que vai fortalecer. Isso eu sinto falta. O auê geralmente acontece no congresso, né? Vai uma multidão na segunda-feira. E Deus fala tanto, sabe? É tão lindo aquele momento do congresso, mas eu não sei o que acontece, Fábio, que depois parece que acabou. Um dia em um congresso, ainda jovem, né? A minha oração no final do congresso foi essa: Deus, que ao voltarmos para casa, não se apague essa chama. Pois é. Esse desejo, essa vontade de Deus. Mas o que acontece, pastor, hoje? Porque o congresso foi uma bênção, Deus falou, aconteceu um mover sobrenatural do Espírito Santo. E a gente não pode negar que não é um mover do Espírito Santo, porque é do Espírito. Claro, a gente não pode negar também que as pessoas não sentem Deus, elas sentem, ela se derrama. Claro. Mas parece que a pessoa que acabou de se derramar, desviou na segunda-feira. Será que é uma investida do inimigo que trava a pessoa? Então, Fábio, eu acho que assim, não pode generalizar todos. Sim. Assim, são alguns que são impactados ali, são realmente impactados e são transformados. Né? Eles buscam se levantar dali e uma nova experiência.
Infelizmente, alguns outros vão na emoção, vão no embalo, né? Então, assim, eu até digo isso mais constantemente. Muitas pessoas estão na igreja hoje, voltando lá, com mais medo do inferno do que da presença de Deus. Muitas pessoas estão precisando ter essa experiência real, essa experiência genuína, de milagre, de salvação, de real convicção de salvação. Então, essa real convicção de salvação não é gerada em um derramar de lágrimas, simplesmente, num grito, num pulo, né, num jogar-se no chão. Né? É algo de dentro para fora. Eu tenho que querer. Chorei muito, dobrei meu joelho na frente, mas eu volto para casa e continuo com as mesmas práticas, com as mesmas amizades, nos mesmos ambientes, viciosos. com os ciclos viciosos, com os meus pecadinhos particulares. Eu não estou disposto a negar tudo e seguir Jesus. Mas existem casos de transformações genuínas e impactantes. Sim. Existem. Deus ainda está no controle de tudo. E Deus ainda faz, né? Deus faz. Claro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pastor Leandro Lemes, está com a gente, o doutor Flávio Varela está mandando um abraço aqui para a gente também, o Robinson Matos, de Londrina, Joel Gomes, casal abençoado, Jaqueline Campos, nossos queridos pastores, Robinson Matos, a paz, professora e poeta, irmã Suzana, pastor Henrique está aqui com a gente também, a Sueli Salles, nossos queridos pastores, amamos, privilégio estar participando desse momento. Tainara Nunes. Minha nora. A Tainara? Olha que benção. Noiva do meu filho, mas. Beijo, querida. O Igor Andrade, o pastor César Carlin está aqui com a gente, ajudando na audiência. Marco Zoel, Patinho, pastor Milton, parabéns pela entrevista. Rafael Santos, Tatiane Lopes, casal lindo e abençoado. Elisa, pastor abençoado, só bênção de Deus, Deus seja louvado. Bruno Tavares, paz, esse casal é exemplo. Meu irmão. Que maravilha. Abraço, Bruno. Fabielle Santos, paz, pastor Milton, irmã Suzana, saudades, Deus continue abençoando. Elias Batistel, glórias a Deus, Deus seja louvado. Sueli Salles, nossos queridos pastores são bênção para a nossa igreja. Zeni Miranda está aqui também. Vanessa Pereira, o Alisson está aqui, mandando um abraço, casal mais que abençoados e amigo. O Alisson esteve na quinta-feira passada aqui com a gente, junto com o pastor Neto Andrade. A Lu está dizendo, Deus vos abençoe. Macino Alfine, casal, bênção de Deus. Meu amigo pastor Rogério Gomes, abraço. Pastor Henrique, abraço. A Tainara, Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Amém. Que têm nos acompanhado até aqui este momento. Pastor Milton, olhe nessa câmera, deixe suas considerações e também uma palavra de reflexão para aqueles que estão nos acompanhando e para aqueles também que verão o nosso podcast durante a semana, durante o mês, durante o ano. Para mim é um prazer estar aqui, né? Algo honroso, né? E eu creio que Deus, né, tem os seus propósitos. Mas eu queria deixar para os irmãos, os amigos que estão em casa ouvindo nesses momentos que vão vir no decorrer do dia, o desafio dos últimos tempos, né? Nós devemos nos apegar com Deus e não soltá-lo por nada, né? Que a gente não negocie os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que cremos, a experiência do milagre de Deus que foi gerado em nós, da salvação. Nós sabemos que se queremos estar firmes com o Senhor, devemos buscá-lo cada vez mais, né? Em nenhum momento Ele vai nos negar. Em todos os momentos Ele estará ao nosso lado, com as mãos estendidas, querendo fazer um milagre por nós. Eu queria terminar com uma frase que eu sempre disse aos meus filhos e digo muito lá em casa. Assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa amizade transforma vidas e muda a história. Deus abençoe. É forte, como diz o pernambucano, é forte. Mandar um abraço aqui para o Evander Júnior, o trovão ali de Regente Feijó. Beijo no seu coração, tá, meu amigo? O Elton Ramalho também, mandando um abraço aqui pra gente. O Rogério dizendo que é só melação. É isso mesmo, Rogério, é só melação. Pastora Suzana Rocha,
Pastora Karen mandou vir. Ai, ai, ai. Deixa aí a sua consideração, sua palavra de reflexão também para os nossos telespectadores. Certo. Eu só tenho que agradecer, né, pela oportunidade que Fábio abriu para a gente vir nessa noite. Amei estar aqui, né? Falar de Jesus é muito bom. Recitar minhas poesias, eu amo recitar, né? E como Milton, eu faço as palavras dele. Enquanto ele estava falando, eu disse, eu vou falar a frase que a gente sempre fala para os nossos filhos e a gente sempre fala por onde passa. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, a melhor coisa, gente, que existe é Jesus. Jesus é tudo de bom na nossa vida. Ame ao Senhor. Abrace ao Senhor. Dedique a sua vida inteiramente ao Senhor. Vale a pena. Vai valer a pena pela tua salvação, vai valer a pena pela tua saúde emocional, física, mental e espiritual. Jesus é a melhor coisa. Jesus é o melhor amigo que existe e que vai te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço, né? E que Deus tenha falado ao teu coração nesta noite. Amém? Amém, muito obrigado, pastor Milton, obrigado, irmã Suzana, obrigado, Estúdio Fusão, obrigado a você que ficou com a gente até esse horário, e nós vamos nessa, quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Forte abraço.